Boa noite, meus amigos. Esse nosso encontro era para estar ocorrendo pessoalmente nos campos experimentais que estamos conduzindo no sul de Minas. Infelizmente, pelas circunstâncias conhecidas por todos, nós estamos nos utilizando desse novo recurso da reunião virtual, dessas famosas lives, né? Então, inicialmente, meu boa noite a todos. J. Macedo e EPAMIG estão conduzindo ensaios experimentais de trigo na região do sul de Minas, uma região carente de informação agronômica para suportar a produção local. Nós contamos com o apoio nessa empreitada da UR Sementes, da Biotrigo e da Embrapa, como obtentores de material genético que gentilmente disponibilizaram seus materiais para participar desses ensaios. Contamos também com a valiosa contribuição e colaboração dos amigos da Agropecuária Santo Antônio de Boa Esperança e com os amigos do Grupo Três Irmãos de Cambuquira, que cederam as áreas para a instalação dos experimentos. Espero que no próximo ano possamos estar todos nessas propriedades fazendo a segunda edição dos testes, enfim, de avaliação de cultivares. O nosso objetivo inicial, quando conversamos com a EPAMIG, enfim, com os outros parceiros, foi o de oferecer alternativas de materiais genéticos aos produtores do sul de Minas que tenham passado por uma avaliação prévia, para que esse primeiro teste não precisasse ser feito na propriedade em escala comercial. Nós encontramos, J. Macedo chegou em julho do ano passado no sul de Minas, quando arrendou o Moinho Sul Mineiro, e, para nossa surpresa, nós vimos poucos materiais e alguns materiais bastante antigos. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, uma revolução genética no trigo brasileiro, com grandes ganhos de produtividade, de resistência à doença, com um aumento na segurança e na capacidade do trigo enfrentar as intempéries, seja ela de seca, seja ela de excesso de chuvas na colheita. Enfim, temos materiais que em outras regiões têm oferecido ganhos aos produtores. A nossa expectativa é identificar entre esses materiais pré-analisados e pré-selecionados pelos obtentores, que potencialmente têm uma boa viabilidade de adaptação nas condições do sul mineiro, que nós façamos essas experiências, esses experimentos, a avaliação e disponibilizamos aos agricultores. A segunda etapa do nosso trabalho vai ser a avaliação da qualidade industrial desses materiais. Todos nós sabemos que não adianta um trigo agronomicamente ter bom desempenho se ele não é capaz de produzir uma farinha que tem boa aceitação no mercado e ele passa a ser penalizado na comercialização. Então, o nosso próximo passo será o de fazer exaustivos testes nos laboratórios do Moinho Sul Mineiro. Vamos convidar outros colegas moageiros a que também façam as análises, para que a gente tenha certeza de que aqueles materiais que porventura têm um bom desempenho agronômico não terão nenhum tipo de restrição comercial. E, quiçá, como acontece com algumas cultivares hoje no Paraná e no Rio Grande do Sul, identifique-se alguma variação de qualidade que justifica, inclusive, algum pagamento de prêmio, como é o caso dos trigos branqueadores, que têm sido cada vez mais cultivados no sul do Brasil. Enfim, vocês ficam com os amigos da EPAMIG, que vão dar sequência às apresentações de hoje, e podem contar com a J. Macedo e com a IMP, que é a representante comercial da J. Macedo nos negócios de trigo, para que tenhamos cada vez mais no trigo uma opção viável para os agricultores do sul de Minas Gerais. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Nós, da EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, fomos desafiados pelos nossos parceiros do Moinho J. Macedo a realizarmos trabalhos científicos com o intuito de indicar novos materiais, novas cultivares de trigo para a região Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes em Minas Gerais. Nossos trabalhos se basearam em estudos de avaliação de adaptabilidade e estabilidade desses materiais, a introdução de unidades demonstrativas em diferentes épocas em 2 propriedades comerciais em nossa região, bem como a avaliação de diferentes populações de plantas na introdução da cultura do trigo.
É um trabalho desafiador e que virá contribuir bastante para que possamos ter um bom crescimento da cultura do trigo em nossa região. A cultura do trigo veio a reboque da cultura da soja, que se estabeleceu há cerca de uma década com algumas alterações que houveram no agronegócio em nossa região. Então, nós da EPAMIG agradecemos a presença de todos e esperamos que tenhamos com o nosso trabalho contribuído para o desenvolvimento do agronegócio. Olá, sejam bem-vindos ao nosso evento. Nós somos pesquisadores aqui da EPAMIG, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho com essas cultivares de trigo. Para a gente tem sido interessante levar essa novidade para o agricultor. O nosso agricultor, durante mais de uma década, ele tem trabalhado com poucas cultivares, poucas opções, porque tem sido a escolha dos moinhos. Então, o que a gente precisa? O que o nosso agricultor estava precisando? De cultivares mais novas, a gente precisava de cultivares que tenham ciclos diferentes para entrar, encaixar no sistema de cultivo da propriedade, e materiais que sejam mais tolerantes às principais doenças aqui da região. Então, com isso, a gente desenvolveu então esse trabalho, junto ao Moinho J. Macedo e outros parceiros, de adaptabilidade e estabilidade, de cultivares de trigo. Nós temos em 11 cultivares, estamos trabalhando com essas 11 cultivares e avaliando esses materiais se eles se adaptam bem à nossa região. Se alguns materiais, se eles têm uma estabilidade maior em certas regiões do estado de Minas Gerais. No final desse trabalho, a gente quer levar para o agricultor esses resultados, esses dados, para que eles possam então ter mais opção de cultivares que eles possam estar trabalhando aqui na região. E o principal é que o moinho faça os testes para ver se a gente tem uma boa qualidade de farinha e o agricultor então tem uma saída para esses materiais. Nosso objetivo com isso, no final desse trabalho, é levar para o agricultor resultados onde ele possa ter mais opções de cultivares, que ele possa utilizar, que sejam mais adaptados à sua região de cultivo e ao manejo que ele dá à sua propriedade. E eu espero que com isso a gente chegue a resultados bem bacanas e satisfatórios para a agricultura na nossa região. Aqui é uma sociedade, eu mais 2 irmãos. É uma sociedade familiar, município da fazenda é Cambuquira, fazenda Floresta. E, como se diz, estamos de portas abertas aí, sempre para que vier uma tecnologia nova, ou que vier uma experiência nova, para a gente aprendermos juntos aí, A cultura do trigo veio para fazer como opção a segunda safra, do safrinha. E com isso melhorar a qualidade do solo. Eu acho que é muito interessante ter várias variedades diferentes, e tem algumas que assim parece que chama atenção, mas acho que o melhor é a avaliação, acho que vai ser após a colheita, para a gente ter uns dados mais consistentes aí. Esse trabalho é muito interessante, primeiramente, pro lado do moinho, do produtor, a gente tem mais opções de variedades, e de repente nós estamos precisando de variedades que produzam mais e que atenda o moinho, com relação à qualidade da farinha, que é o que eles buscam. E também tem um órgão aí da EPAMIG aí que é um órgão que ajuda a dar o suporte nessa experiência aí, com relação a essas variedades e a lavoura. Meu nome é Túlio, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui com o grupo, sou gerente agrícola da Fazenda Floresta. Eu sou um agrônomo recém-formado, me formei em fevereiro e comecei a atividade com o trigo na faculdade, no primeiro ano de faculdade, e então eu estou para a 6ª safra de trigo com experiência. O trigo ele veio para agregar no sistema produtivo, porque ele possibilita a gente aumentar a janela
da safrinha, porque se a gente fica restrito no milho, a gente consegue um plantio ideal aí até meados de março e a gente consegue prolongar o trigo o restante do mês de março e o mês de abril. A pesquisa de cultivar ela é sempre importante porque às vezes a gente consegue uma cultivar mais produtiva ou uma cultivar mais resistente a uma doença que consiga a mesma produtividade das cultivares que a gente já está cultivando na região. O mais importante é a gente avaliar também no final a colheita, que aí a gente faz uma avaliação em todo o ciclo da cultura e a colheita fecha com um número que para a gente é bem significativo. O trabalho aqui ele é fundamental porque ele está envolvendo toda a cadeia produtiva. Então, os produtores, a indústria e aliado ainda tem uma empresa de pesquisa da IPAMIG que consegue conciliar e para a gente não vai fazer uma pesquisa focada, é uma pesquisa mais abrangente, porque a gente pode eleger cultivares mais produtivas, mais resistentes às doenças e que dê a característica de qualidade para a farinha que o moinho precisa. Vamos fazer um paralelo com o milho, por exemplo. Então, o milho é uma cultura que sempre foi tradicional aqui no sul de Minas. Nós somos um forte produtor de milho. Agora, o trigo, quando pro lado do produtor, o produtor precisa entender que o trigo ele tem diversas finalidades. Existe o trigo para pão, existe o trigo para fazer massa, existe o trigo para biscoito. Então, cada tipo de produto que a indústria trabalha, ela necessita de um trigo de uma variedade diferente que vai atender melhor a expectativa da indústria, né? Então acho que essa visão, quando começamos a produzir o trigo aqui na fazenda, na Agropecuária Santo Antônio, Boa Esperança, foi essa visão de variáveis que entram na avaliação do moinho para comprar o trigo. Acho que isso foi uma contribuição que eu tive bastante vivência nessa área para poder trazer para o produtor. Eu acho que isso é muito importante porque, primeiro, você já está sendo balizado nas variedades que vão estar disponíveis pelo experimento. Acho que, evidentemente, o J. Macedo tem interesse que sejam maiores as possibilidades e, nesse aspecto, nós temos mais oportunidades. Agora, a ponta no agronegócio que tem mais dificuldade, que corre mais risco, é a ponta do produtor rural. Então, da J. Macedo já teve uma iniciativa esse ano de fazer um preço, vamos dizer, futuro de uma trava, que realmente foi bastante... que é o que precisa o produtor. O produtor precisa ser... a oscilação de bolsa de Chicago, de Kansas e Nova York é muito grande. E normalmente quando você está chegando na colheita é onde o preço está mais baixo. Então na hora que você faz uma trava, o moinho repassando o preço que ele está travando na época do mercado, que ele pode operar com muita intensidade em qualquer bolsa, nas bolsas americanas em especial. Então acho que isso vai sinalizando uma nova forma de relacionamento entre a indústria e o produtor rural. Um negócio que tem possibilidade de desenvolver muito mais do que foi feito até agora. Essa iniciativa mesmo da IPAMIG, com o Insul Mineiro e com o produtor rural é muito positiva para a gente ver um mercado mais para frente, né? Acho que foi muito boa a iniciativa. Até então não tinha nenhuma experiência com a cultura do trigo. Vim ter experiência com a cultura do trigo aqui na Agropecuária Santo Antônio, em Boa Esperança, em 2020. É recente, é uma novidade para mim o trigo. O trigo ele vem como opção, não substituindo o milho, mas sim como uma opção após a soja, como cultura de inverno, tem se mostrado com um bom desenvolvimento. Porque o milho ele não seria interessante plantar o milho como cultura de inverno, mas sim uma cultura de safrinha
e o trigo a posterior, já no mês de abril, mais tardiamente, e aí o trigo vem com uma melhor opção nesse caso. Por questão de temperatura, por questão do dia mais curto, principalmente. É interessante porque o trigo na região ele também é novo, relativamente novo. Então, pesquisa sempre é interessante, até para o produtor, para perceber qual se mostra melhor, qual desenvolve melhor em determinadas situações, no tipo de solo, outro tipo de solo. O trigo é uma cultura nova, até na região aqui do sul de Minas. Então, para o produtor, não só para o pesquisador, mas para o produtor é interessante para ele perceber qual variedade vai melhor numa situação, qual vai em outra, época de plantio, regime pluviométrico, tudo de um solo para o outro. Enfim, é sempre interessante a pesquisa para ver qual variedade se mostra melhor na situação, em cada situação. As cultivares que nós plantamos aqui na fazenda é a BRS 264 e a 404. Elas estão no ensaio e se mostraram muito bem, de alta produtividade. Nós não medimos ainda, é tudo visual, resultado visual. E algumas, pelo jeito, estão equivalentes a ela. Agora, algumas são inferiores. Então, fora essas duas variedades já consagradas, algumas variedades do experimento, com certeza, vão se consolidar aí na região. Nós estamos indo para o 6º ano de experiência com trigo aqui na Fazenda Santo Antônio. Ela veio agregar uma época que sempre foi mais ociosa a fazenda. Você tem a possibilidade de utilizar mais os seus equipamentos, utilizar a terra, remunerar melhor esse hectare plantado, que a gente busca isso, um resultado financeiro. E é uma época de ociosidade, tanto da terra como do maquinário. Então você usa toda a mão de obra nessa entre safra de milho, de café, tal, é uma época muito boa, muito propícia. A gente nota, tem o contrastante, mesmo você fazendo uma filmagem de longe, você vai ver manchas diferentes, comportamentos diferentes. E como o Eloy falou anteriormente, um pegou mais chuva que o outro, um pegou 48 milímetros de chuva no dia 3 de abril, e outro mais tardio, como dia 20 de abril, recebeu apenas 20 milímetros de chuva. Então, eu não sou técnico, eu tenho meu técnico que nos assessora, o Eloy tem acompanhado muito bem, e a gente nota isso, percebe-se, eu vou atrás da produtividade, tentar melhor lucratividade. Esse é o objetivo social que a empresa tem que prestar para a sociedade, né? Mesmo que pegou pouca chuva, a gente nota que tem variedade que está indo muito bem, perfilou muito bem, cacheou muito bem, a gente nota que tem saúde no material produzido. Eu acho muito importante a pesquisa, esse retorno que o governo pelo menos está dando para nós. Vocês são da IPAMIG, o Estado que está propiciando isso de certa forma, e está sempre dando um retorno, que infelizmente, normalmente, o Estado não dá retorno para a gente em outras saúde, segurança, um monte de outras coisas, né? Educação e tudo mais. E eu estou surpreendido com a atenção de vocês, o desenvolvimento, a parte de vontade e dedicação que vocês têm, que eu sei que tudo é longe de vocês. Eu fazer pesquisa no laboratório, só não, vocês têm que viajar, têm que andar, têm que dormir fora, voltar, não sabe onde vai almoçar, não sabe, é diferente a situação. Trabalhar a céu aberto é bem diferente de quem trabalha fechado no laboratório. Eu fico impressionado no Brasil que nós vivemos hoje, ter essa assistência de vocês, essa vocação que vocês se empenham em trazer essas possibilidades para o agricultor. Então, eu fico muito satisfeito de vocês estarem aqui, espero que a gente continue essa parceria também, que envolve um desenvolvimento interno nosso aqui da propriedade, conhecimento, que sempre agrega. E é aquilo que eu sempre falo, nós temos que entender para atender. E vocês estão nos ajudando a entender esse mercado, a produzir de forma econômica e satisfatória para a sociedade, né? Boa tarde a todos, meu nome é Maicon Matana, sou gerente comercial da UR e hoje vou falar um pouquinho mais para os produtores de Minas da cultivar ORS 1403, a qual hoje está sendo testada e validada em parceria com a J. Macedo e a EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas. Essa cultivar ORS 1403 tem como característica
uma excelente sanidade para todos os complexos de doenças, principalmente pensando em cerrado para Bruzone, tanto de folha quanto de espiga, sendo hoje uma das cultivares referências no Brasil para a tolerância a esta doença. Lembrando, na safra passada, ela foi a melhor cultivar testada no Brasil com relação à resistência a essa doença específica. Assim como o Bruzone, ela também apresenta um excelente pacote fitossanitário quanto aos complexos de manchas foliares, tanto mancha marrom, bipolares, quanto mancha amarela, drexilera, uma boa tolerância à giberela, doença que, embora não seja de grande importância dentro do estado de Minas, quando ocorra chuva em plena floração, pode ter uma pequena expressão. Um material resistente ao ídio, uma doença hoje que vem crescendo cada vez mais no Brasil, principalmente pela resistência dos fungos aos fungicidas, e se tornando uma doença muitas vezes de difícil controle. Então, um produto que entrega um pacote fitossanitário, como eu já falei, muito bom para todos os complexos de doença, e também entrega uma boa qualidade industrial, o que é muito importante, pensando no mercado de trigo de Minas, sendo caracterizado como um material pão, uma boa força de glúten, uma boa estabilidade, acima de 12 minutos, e um Fanirumber também muito bom. P/L bem equilibrado, o que faz com que ele tenha uma boa performance de panificação na indústria, ok? Outro ponto muito importante para o RS 1403 e que a gente tem por base que é o ponto mais importante para o produtor de trigo é o potencial de rendimento. Essa cultivar tem um alto teto produtivo, é posicionado para trigo sequeiro, pensando em irrigado, na janela de abertura de final de fevereiro até fim de março. Esse é o zoneamento onde a gente indica o 1403, principalmente por ele ser uma cultivar de ciclo médio. Então é posicionada para abertura de plantio, aonde ele vai expressar o máximo potencial de rendimento nos campos de produção. Material que está em validação e em campos de produção em diversos locais do Cerrado, não só no Cerrado, no Distrito Federal, na Bahia e no Goiás, com nossos parceiros comerciais, e com certeza é um produto que vai ser muito semeado no Cerrado brasileiro. Falando um pouquinho mais das cultivares OR, eu gostaria de salientar um lançamento da OR Sementes para essa safra, denominado ORS Destaque, que tem como característica principal a ampla adaptabilidade, podendo ser semeado em todas as regiões do Brasil, assim como na América Latina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, uma aptidão muito grande para todas as regiões tritícolas aí da América Latina, sendo um produto hoje que entrega, na mesma linha do RS 1403, uma excelente sanidade para todos os complexos de doença, principalmente pensando em cerrado, quando a gente pensar em Bruzone, um material hoje com gene de resistência a Bruzone, gene 2NS positivo e caracterizado a campo fenotipamente como um material muito bom para Bruzone também. O que significa que o produtor, na hora da escolha da cultivar, pode ter a segurança de plantar um material OR e que ele não vai acabar tendo prejuízos por Bruzone. E caso essa doença ocorra, em uma escala menor de percas pelo agricultor. Outro ponto importante dessa cultivar é a sua qualidade industrial. Nessa safra, a gente tem obtido os dados de parceiros nossos nas regiões tritícolas do Cerrado, onde ele tem se caracterizado como um material pão melhorador. Análises com W acima de 300, estabilidade acima de 12 também, inclusive acima de 14. P/L muito equilibrado, na casa do 0,7, 0,8, que é fantástico para panificação. Uma boa cor de farinha na casa dos 92, um L com uma cor bem aceitável pelos moinhos. E um produto que normalmente vai entregar o algo a mais para o produtor. Por que a gente fala o algo a mais no ARS Destaque? Hoje ele pode ser recomendado para toda a América Latina por uma característica muito importante, capacidade de perfilhamento. Dentro do portfólio OR hoje, o RS Destaque é o produto que a gente tem o maior número de perfilhos viáveis por planta. Tanto que ele levou o nome de nosso campeão de perfilhamento. Nosso produto com maior capacidade de produzir perfilhos e perfilhos viáveis. Isso lá na frente vai significar em potencial produtivo,
tendo o maior número de espigas por metro quadrado. Esse produto é um produto de ciclo precoce, aproximadamente 120 dias no cultivo de trigo no cerrado, posicionado numa janela de plantio de 15 de março até 15 de abril, tendo uma amplitude muito boa para a semeadura, pensando em trigo sequeiro, tá? Só salientar que esse é um produto que a gente recomenda para essa modalidade. A gente não recomenda ele para irrigado. Caso for se realizar um cultivo de irrigado nele, sempre lembrar que é muito importante o uso do regulador de crescimento. O nosso posicionamento principal é sequeiro. Se o produtor optar por fazer ele no irrigado, sempre lembrar de fazer um regulador de crescimento. Então, um produto que é novo, é lançamento, é algo que está chegando para modificar um pouco o visual do trigo no cerrado, com excelente adaptabilidade, ótima característica de qualidade, alto poder de perfilhamento e, principalmente, entregando alto potencial de rendimento para os... Também gostaríamos de reforçar o nosso muito obrigado pela parceria tanto da EPAMIG quanto do Moinho J. Macedo e parabenizar os mesmos pela iniciativa em desenvolver um trabalho de pesquisa regional dentro do estado de Minas, buscando trazer cultivares com aptidão, qualidade industrial e alto teto produtivo para os produtores, se tornando hoje uma diferença dentro do mercado. Hoje a gente não conhece nenhum moinho que faça esse trabalho, então parabenizar essa iniciativa, tanto da EPAMIG quanto do J. Macedo, por estar buscando trazer inovação, tecnologia e novos produtos de trigo para o cerrado brasileiro, o qual nós, como obtentores, temos a visão muito clara que vai levar o Brasil à autossuficiência em trigo. Então fica o nosso muito obrigado pelo trabalho desenvolvido pela EPAMIG e pelo J. Macedo. Parabéns, pessoal! Meu nome é Lucas Vilvoc, eu sou engenheiro agrônomo e supervisor comercial pela Biotrigo Genética para o Cerrado Brasileiro. A Biotrigo é uma empresa especialista em melhoramento genético de trigo. Nós possuímos uma sede que fica no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, onde nós temos toda a nossa expertise de pesquisa e em melhoramento. Possuímos também uma filial em Campo Mourão, Paraná, e agora eu tenho atuado pelo Cerrado, pela Biotrigo para o Cerrado brasileiro, e fico sediado em Uberlândia. Só um ponto que eu acredito que é importante da gente ressaltar, nós, Biotrigo, hoje atuamos no Cerrado já há algum tempo, com as cultivares, inclusive com Sintonia, mas nós estamos agora com uma grande evolução para o Cerrado. A gente tem um programa de melhoramento genético específico para o Cerrado brasileiro, onde a gente vem fazendo seleção de cultivares aqui. O Sintonia já é uma cultivar já plantada há algum tempo no Cerrado, já é bem conhecida. É um material que ganha destaque no campo pela sua precocidade e também pela sua ampla adaptação e ótimo desempenho em qualidade industrial. Pontos para se destacar da cultivar é a sua boa tolerância à brusone na espiga, que é um diferencial para a região. Então a cultivar ela se destaca pelo ciclo, pela boa tolerância à brusone na espiga e também pela seu ótimo desempenho dentro da indústria, apresentando uma ótima performance de panificação. A cultivar T-Bioatom foi um primeiro ano comercial dessa cultivar já em grande escala no Cerrado, e ela vem apresentando um ótimo desempenho na região, tanto para o sul de Minas e Campos das Vertentes, e também para a região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Goiás. Então essa é uma cultivar que entrega ótimos resultados tanto no sistema sequeiro quanto irrigado. É uma cultivar de ciclo considerado médio, com uma ótima segurança para brusone na folha e brusone na espiga, que são grandes desafios para essas regiões. Então é um material que eu consigo entregar uma maior segurança para o produtor, além de um excelente potencial produtivo que a cultivar vem demonstrando já nessas regiões, nessa safra mesmo, com ótimos resultados de produtividade. A cultivar também,
apresentam um bom desempenho dentro da indústria, onde também a gente já começa, a partir dessa safra, obter feedbacks bem positivos dos moinhos que já vêm trabalhando com essa cultivar dentro da indústria. Então é um material também que se encaixa bem e apresenta uma excelente performance de panificação, entregando um ótimo resultado para a indústria aqui no Cerrado. E o material, por ter essa característica de ter uma boa tolerância à brusone na folha e também na espiga, é um material que a gente recomenda para abertura de plantio. Então possibilita um plantio mais cedo, em algumas regiões ali a partir da segunda quinzena de março e a partir da primeira semana de abril. Então a cultivar T-Bio Duke, ela é um material que a gente está lançando aqui no Cerrado. Ela é um material que vem se destacando agronomicamente e também dentro da indústria. O T-Bio Duke é uma cultivar de ciclo precoce, que encaixa bem dentro da propriedade para fazer essa rotação e ter mais opções de ferramentas para o produtor poder trabalhar tanto com ciclo quanto com segurança. Então o T-Bio Duke é uma cultivar classificada como ciclo precoce, apresenta um excelente desempenho para brusone na folha e brusone na espiga. Esse material realmente vem se destacando muito. Isso a gente pôde observar no ano passado, na safra de 2019, que foi um ano bem complicado. O T-Bio Duke é um cultivar que se destacou muito para essas condições de brusone na folha. Então a gente vem trabalhando para trazer materiais que apresentam essa maior segurança, para que permitam os produtores terem essas opções de ferramentas de cultivo. Então, é uma cultivar também que, além dessa segurança agronômica a campo, ela também entrega excelentes potenciais produtivos. Isso para a região sul de Minas, para os campos, para o Triângulo Mineiro e para a região do Alto Paranaíba e Goiás. Então, é um material que também tem uma ampla adaptação, vem entregando já nessa safra excelentes resultados a campo, com médias muito boas e já deixando muitos produtores contentes, esses produtores que estão trabalhando já com essa cultivar. E essa cultivar também possui um destaque, possui um diferencial muito grande dentro da indústria, pois ela é um material classificado como branqueadora. Essa cultivar classificada como branqueadora, ela consegue entregar uma farinha com a cor excelente, acima de 94 o L dessa cultivar, e um B extremamente baixo, um B de aproximadamente 8,5. Então isso para a indústria tem grande valor, porque muitos cultivares têm esse problema, tem essa diferencial com a cor. Então o T-Bio Duke vem para trazer uma solução para essa problemática. Então é um material muito completo, desde o campo e também dentro da indústria. E a mensagem final é que nós da Biotrigos acreditamos muito no crescimento do Cerrado. Justamente por esse motivo a gente vem acreditando muito e investindo muito na pesquisa aqui no Cerrado. Hoje, como já colocado, nós temos um programa de melhoramento específico para a região, onde a gente consegue fazer seleção de cultivares já adaptadas para as regiões. Então a gente não faz mais introdução de materiais que são desenvolvidos no sul para cá. A gente seleciona cultivares, linhagens específicas para a região. Então isso tem um grande valor, a gente consegue evoluir muito, principalmente em segurança a campo e também para a indústria. E essa parceria com o EPAMIG para fazer esses trabalhos de comprovação a campo é muito importante, pois eles conseguem validar essas informações e trazer de uma forma para que o produtor consiga acessar essas novidades. E sem dúvidas esse trabalho com os moinhos também é de extrema importância, justo porque são eles que, na verdade, são os consumidores, são quem vai comprar essas farinhas, e a gente precisa ter materiais que atendam a essas demandas da indústria. Então nós estamos muito atentos também, sempre para que a gente traga um material comercialmente, esse material já tá validado dentro da indústria. Então esse tipo de trabalho de troca de informação em parceria com o EPAMIG, com a J. Macedo, é de extrema importância para que a gente consiga trazer cultivares que atendam às demandas do produtor e também às demandas da indústria. E assim fazendo com que a cultura do trigo possa crescer na região e a gente consiga sucesso nas próximas safras.
Meu nome é Vanoli Fronza, eu sou pesquisador da Embrapa Trigo, ligado a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e eu fico lotado em Uberaba, no Núcleo Avançado de Trigo Tropical, uma parceria com a Ipamig, e eu sou responsável pelo desenvolvimento de novas variedades de trigo de sequeiro aqui para a região do Brasil Central. Bom, a cultivar BRS 404 é uma cultivar de trigo de sequeiro. Ela tem como principal característica a grande tolerância à seca, então esse é um grande diferencial dessa cultivar, e tanto que ela pode ser plantada no final da janela de plantio, como fechamento de plantio, principalmente por essa característica. E, além disso, ela é uma cultivar que tem uma boa qualidade de farinha para panificação. A força de glúten dela, o W, está em torno de 280, então é uma cultivar que dá para fazer, atende bem aí a indústria para a fabricação de pães. E, além disso, ela também tem uma boa resistência às manchas foliares. Como nós sabemos, o trigo de sequeiro, a gente tem que prestar atenção no custo de produção, e uma resistência à doença sempre ajuda aí para a gente economizar um pouquinho no gasto com fungicidas. Então, principalmente as manchas foliares, ela é uma cultivar bastante interessante para isso. E em termos de potencial produtivo, ela é uma cultivar bastante responsiva às melhorias de ambiente. Essas melhorias, o que eu falo? Seria tanto em termos de fertilidade, quanto em termos de chuva. Quanto mais fértil o solo, quanto mais chuva vier durante o ciclo, até um certo limite, é claro, porque a chuva demais também pode atrapalhar, mas ela é uma cultivar bastante responsiva, ela tem potencial para o cultivo de sequeiro, para ela atingir pelo menos 7.000 quilos por hectare. Nós, na nossa rede de experimentos, na região sul de Minas, nas safras de 2017 a 2019, nós tivemos experimentos em 8 locais, e em um deles, numa determinada ocasião, ela conseguiu atingir 115 sacas por hectare. Então, isso demonstra o potencial que ela tem quando as condições são favoráveis. Em termos gerais, então, ela é bastante responsiva, e ela é interessante que ela é uma cultivar bastante rústica, então, com base na tolerância à seca. Então, ela é um tipo de cultivar que, num ano ruim, ela produz bem, com pouca chuva, ela produz bem, e num ano bom, que chove mais, ela vai produzir bem também. Com relação ao cultivar BRS 394, ela é uma cultivar de alto potencial produtivo e que foi desenvolvida para o cultivo irrigado. Porém, como a exemplo da BRS 264, que foi desenvolvida para o cultivo irrigado e apresentou boa adaptação à região sul de Minas, a cultivar BRS 394, então, também apresenta potencial de cultivo para o sistema de sequeiro na região sul de Minas, desde que ela seja plantada a partir do início de abril. Por que a gente indica isso? Nós ainda não recomendamos o plantio dela em sequeiro, mas na ausência de sementes de outras cultivares e tendo a semente disponível da BRS 394, seria uma possibilidade de se utilizá-la. Então, a gente indica ela, se for fazer isso, indica ela para ser plantada a partir do início de abril, porque ela, assim como a BRS 264, ela é suscetível à brusônia, que ataca principalmente as espigas do trigo. Então, esse seria o motivo para plantá-la mais tarde, para fechamento de plantio. E ela, além do seu potencial produtivo, ela tem também boa qualidade de farinha para panificação. Em termos de potencial da massa, qualidade da massa produzida com a farinha dessa cultivar, ela apresenta uma massa mais forte, um glúten um pouco mais forte que o BRS 404. O BRS 404 é classificado como trigo pão, a BRS 394 também é classificada como trigo pão,
só que enquanto o 404 está um W médio em torno de 280, a 394 tem um W médio em torno de 300. Então, ela é mais forte. Já tende para o melhorador, tanto que em muitas amostras ela é classificada como trigo melhorador, só que na média de todas as amostras que a gente tem, a maior porcentagem ficou localizada como trigo-pão, então por isso ela foi enquadrada na classe trigo-pão. Apesar de que inicialmente ela foi sugerida a classificação dela na classe melhorador. Então o principal cuidado que tem que ter com a BRS 394 é com relação ao controle da abrusônia. A cultivar BRS 264 é a cultivar que tem apresentado a melhor aceitação pela indústria moageira aqui do Brasil Central. Então, por isso, nós posicionamos ela aliás, nós estendemos o cultivo dela para o cultivo de sequeiro, porque inicialmente ela foi indicada somente para o cultivo irrigado. Porém, pela sua boa aceitação pela indústria e pelo potencial produtivo, a partir do ano de 2010, produtores da região de Madre de Deus começaram a fazer testes com ela no cultivo de sequeiro. E de lá para cá eles têm conseguido bons resultados. E aí, então, ela estava nos nossos ensaios de sequeiro também. E aí a gente resolveu estender a indicação dela para cultivo também no sequeiro, para aqueles municípios em que é indicado o cultivo até o 10 de abril, segundo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, o ZARC do Ministério da Agricultura. Então, ela seria para cultivo somente, no sequeiro, somente para o mês de abril. A gente não indica o plantio dela mais cedo, como os plantios em março. O BRS 404, por exemplo, pode ser plantado a partir do dia 15 a 20 de março. A BRS 264, assim como a 394, seria somente para o mês de abril. E por que isso? Porque o principal ponto fraco desta cultivar é a questão da suscetibilidade à brusônia. É uma cultivar que tem tudo de bom para a indústria, mas ela tem um ponto fraco, que é a suscetibilidade à brusônia. Então, tem que prestar atenção ao manejo do controle da brusônia nessa cultivar, acompanhar a previsão do tempo e assim como as temperaturas mínimas do ar, porque a ocorrência de chuvas que vão permitir a formação de molhamento das espigas por mais de 10 horas, molhamento direto ou pela formação de orvalho, e quando as temperaturas mínimas do ar estiverem acima de 15 graus, são condições extremamente favoráveis para a ocorrência da brusônia nas espigas. Então, a partir do início do espigamento, tendo essas condições, tem que fazer a aplicação antecipada de fungicida para o controle da brusônia. E ela, apesar disso, ela conseguiu uma expansão muito grande no cultivo irrigado, por exemplo. Ela é a cultivar mais plantada no cultivo irrigado aqui no Brasil Central. E no cultivo de sequeiro também ela apresentou uma expansão bastante grande, tendo essa particularidade aí de a gente plantar ela, usar ela para fechamento de plantio. E outra coisa que a gente indica também para a BRS 264 é a questão de usar uma densidade de semeadura um pouco maior, em torno de 350 plantas nascidas por metro quadrado ou mais, porque ela é uma cultivar que tem um perfilhamento muito baixo. E na região sul de Minas, nós contamos com a parceria da IPAMIG para desenvolver, para conduzir o ensaio de valor de cultivo e uso, o ensaio de VCU, na região ali mais especificamente na região próxima de Lavras. E além disso, a IPAMIG também é nossa parceira aí para a realização de dias de campo e outros eventos aí, palestras, técnicas, para a divulgação da cultura do trigo aqui em Minas Gerais. Na outra região do sul de Minas que nós trabalhamos é no Campo das Vertentes, em Madre de Deus, na Fazenda Liberdade, lá do senhor Cláudio Ocado. E, além disso, o ano
no passado, a gente plantou ensaios em São Gonçalo do Sapucaí com a fazenda Agrofarm, Nacional Agrofarm. Esse ano a gente ia repetir os trabalhos com essas empresas, mas por conta da pandemia a área os ensaios foram reduzidos e nós tivemos aí a grande colaboração da IPAMIG, que nos ajudou a não quebrar a nossa rede de experimentos esse ano. Bom, esse trabalho que a IPAMIG está desenvolvendo esse ano na parceria com o moinho e com os obtentores das cultivares e com os produtores é fundamental para alavancar a triticultura na região, porque é com base na divulgação do potencial do trigo e nos benefícios, nas vantagens que o trigo oferece, que o trigo vai aumentar a sua área de cultivo, vai ser mais aceito pelos produtores, porque o trigo é uma cultura, digamos assim, bastante recente aqui no estado, né? Ao contrário da soja, que tem uma tradição já de décadas, né? O trigo, ele, apesar da pesquisa estar sempre trabalhando, não desistiu do trigo, né? A questão do aumento de área não estava muito limitada, principalmente por não ter cultivares de soja mais precoce, com alto potencial produtivo. E agora que elas existem, né, mudou o cenário das cultivares de soja, então abriu uma janela enorme para a cultura do trigo, e nós temos que aproveitar essa oportunidade para divulgar os benefícios da cultura, e é com esse tipo de trabalho que nós vamos conseguir isso. Então, é um trabalho que vocês estão de parabéns pela iniciativa e pela estrutura do trabalho, como o sistema foi planejado, com a ajuda de todos os parceiros aí. Isso é fundamental também, porque sozinho ninguém vai muito longe, e seria interessante que esse trabalho continuasse nos anos subsequentes, porque o foco principal assim, é a divulgação dos resultados com as cultivares. Então, tem várias opções de cultivares no mercado, cultivares novas vão chegando, e os produtores não as conhecem, né? Então, é importante esse trabalho que a IPAMIG vai fazendo para adiantar isso, para fazer o teste de validação dessas cultivares e dar mais segurança para os agricultores fazerem a sua escolha depois para o plantio, porque cada cultivar tem um posicionamento, né? Cada cultivar tem as suas características específicas, e é esse tipo de trabalho que ajuda no conhecimento dessas cultivares, e para saber quais as situações onde cada uma é mais indicada para explorar melhor o seu potencial produtivo e aumentar os benefícios e a renda também para os produtores que forem plantá-las. Nós gostaríamos de agradecer, né, a parceria, né, com o Moinho J. Macedo, a parceria com todos os agricultores envolvidos nesse trabalho. Sem parceria o resultado não acontece. Muito obrigado.